Tudo bom, Delânia? Tudo, Cláudia. Hoje é o nosso terceiro podcast, né, falando sobre a questão da liderança nas empresas. E hoje a gente vai ter um tema muito mais específico, que é a liderança dentro das empresas familiares. Nossa, que desafio. Porque dentro das empresas familiares tem a visão de quem entra na liderança, mas não é da família, e quem está na empresa e é da família. Então já dá um... Eu acho que muitas coisas dentro das empresas familiares, elas precisavam ser melhor, elas deveriam ser mais transparentes, mais claras. Mas nem sempre está claro para a própria família. Porque a empresa ela surge de uma situação, de uma necessidade, ela vai acontecendo. E as lideranças também vão surgindo, seja na própria família, seja na direção, ou seja na contratação de outras pessoas. Mas é um tema extremamente crucial de ser trabalhado, de ser investigado, que eu acho que isso daí faz toda a diferença, né? E o mais interessante é que não tem embora tenhamos muitas regras, muitos livros, muitas teorias, a receita de bolo não existe. Não, nunca existe. Porque aí cada família ela tem o seu pensamento sobre isso, tem a maneira de fazer as coisas e a maneira de comunicar isso para as outras pessoas da empresa. Então, E aí a gente já puxa outro assunto, né? Porque quando a gente fala sobre isso, tem muitas consultorias que levam tudo muito pronto e não funciona. Então, é um trabalho mais artesanal quando você fala de empresa familiar. Na realidade, não é só uma questão de ser artesanal, né? Ele tem que ser um trabalho focado muito mais nas emoções que eles estão vivendo. Sim. Porque a empresa familiar, normalmente, ela é muito emocional. Isso. Apesar de que eu conheço várias empresas que são profissionais e que têm essa mesma característica. Por quê? O brasileiro, de uma certa forma, é emocional. Então, isso fica impregnado dentro das organizações. É verdade. E uma das coisas que a gente percebe também nesses trabalhos que a gente desenvolve é que as pessoas... As famílias, quando elas montam um negócio, elas têm regras familiares. E as empresas precisam ter as regras profissionais, as regras da organização. E muito dessas regras familiares invadem a organização. E fica prevalecendo e trazendo, muitas vezes, algumas dificuldades e limitações para quem é profissional que está sendo contratado. E esse é um trabalho que precisa ser realmente diagnosticado. Né? Tem que ser um trabalho psicológico também, eu acho que trabalha muito isso, a questão do comportamento, a questão das posturas, dividir o que é regra familiar e o que é regra profissional, né, organizacional. Porque a gente sabe assim, Delânia, que as regras, elas iniciam familiares. É normal. E é necessário até para dar um empuxo para a organização, ela tem que acontecer. Mas depois de um certo tempo, conforme ela vai crescendo, né, porque você tem a propriedade, você tem a família, você tem o negócio, conforme aquilo vai crescendo, vai tomando um corpo muito maior, o que ocorre? É que as regras familiares, elas já não trazem, não fazem, tem aquele efeito que tinha antigamente. Por quê? Porque outras necessidades surgem e a gente precisa estabelecer novas regras. E nem são pertinentes para o que o negócio está... Não. Para onde o negócio está caminhando. Às vezes acaba sendo um bloqueio. Exatamente. Então, por isso que eu quis trazer esses dois convidados aqui para o nosso podcast. Então vamos apresentá-los? Né? Nós temos a honra de receber aqui no nosso terceiro episódio o presidente do Grupo Frost, Edgar Segantini Júnior, que também preside o Cinti Sorvetes. Que legal. Natural de São Paulo, em 2002 veio para cá, em 2006 comprou 100% da Frost, que já existe desde 1990, e Felipe Segantini, diretor executivo do Grupo Frost, filho, né? E em processo de sucessão, ouvindo a gente falando sobre tudo isso, né? Que a empresa familiar ela tem essa pegada emocional que, aos poucos, ela precisa dar espaço para a racionalidade. Mas, para que as pessoas conheçam um pouquinho aí do Grupo Frost, eu lembrei que até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo atrás, 3, 4 anos, eu chamava de Frost Sorvetes. Não é isso? E hoje é Grupo Frost. Então, rapidamente, Felipe, tu poderia me dizer assim, qual é essa diferença? Por que hoje não é Frost Sorvetes, é Grupo Frost? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, né, por estar nos recebendo. É um prazer. A Frost hoje tem várias frentes, né? A gente tem algumas marcas, né? A gente tem a marca Marujinho, que é uma marca que a gente atua muito para público de revenda, distribuidor. Faz muito sentido com a nossa missão também, né? Então, a gente tem muitos empregos indiretos e muitas famílias que usam da marca Marujinho como renda extra, né? Isso é muito legal. A gente também tem a marca Frost, que tem a linha de picolé, que são vários SKUs, sorvetes, açaí, né? Uma frente de açaí também muito grande. A gente
dentro dessa categoria também de frost, a gente também entra no mercado de polpa. Então, hoje a gente tem a nossa polpa de fruta também. E alguns números aí, né? Hoje a Frost é a primeira do Nordeste, em termos de sorvete, né? Segundo a Scantec. Exatamente. Então, faz 4 anos que a gente está nessa primeira colocação no Nordeste, apesar de não estar em todos os estados, né? Então, hoje a gente atua no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Entramos agora em Pernambuco e Paraíba também, né? E a gente, quanto o Brasil, a gente é a 4ª empresa maior de sorvetes no Brasil. É a 5ª no açaí e a 4ª em sorvete. Maravilha. E nesse mercado de polpa, a gente está entrando, esse ano a gente entrou forte em alguns clientes, né, regionais e nacionais, né, no autosserviço, que a gente chama, que é o supermercado. Né? E além disso também, toda a fábrica, a parte logística, toda própria, né, são mais de 50 caminhões refrigerados. A gente tem um CD no Maracanaú, a gente tem algumas filiais, né, estamos montando algumas novas também, a projeção para a gente criar 6 filiais em 2 anos. Então, hoje a gente tem 4. Então, a gente vai aumentar bastante o número de filiais também, atendendo novos estados, né? E a gente também tem as lojas próprias, né? Então, hoje, parte do nosso negócio também está voltado a atender diretamente o consumidor final por meio das lojas, que é um conceito de loja de fábrica, né? Que não existia aqui no Nordeste, a gente veio como pioneiro para cá. Hoje são 70 lojas, todas próprias, né? Divididas nesses estados, né? Pernambuco, Maranhão, Sim. Piauí e Ceará. E, assim... muita frente de crescimento, de expansão, a gente vive uma intensidade muito grande, tanto quanto crescimento, quanto organização, quanto gestão, essa rotina familiar, né? A maioria das empresas são familiares no Brasil e a gente... 90%. Exatamente. E, assim, além de ter uma honra de poder trabalhar com o meu mentor, a gente brinca, chama ele de mestre, né? Que é o mestre. Mas a gente tem uma relação muito bacana, né? E frente a tudo isso, a gente vem com uma frente também de profissionalizar a empresa há alguns anos, né? Então, parte do meu papel é esse. E é isso, eu brinco dizendo que é só o começo, e realmente né? A gente só está no começo ainda, a gente está no comecinho da história, a gente tem projeção de dobrar o número de lojas para o ano que vem, entrar em novos estados, entrar em novas categorias, e muita coisa para vir ainda nesses próximos anos de crescimento. Vou fazer uma outra pergunta. Como é que surgiu o sorvete na vida de vocês? Ele foi uma oportunidade que vocês aproveitaram, né, Júnior? Essa história aí é o Júnior que vai responder. Mas eu acho ótimo, eu já ouvi essa resposta maravilhosa. Fala aí, Júnior. Quero agradecer o convite, né? E espero Obrigada. Contribuir, né, com os ouvintes daqui. O sorvete começou na minha vida muito cedo, né? Então, desde o começo, quando eu tinha 10 anos, eu precisava ganhar dinheiro para comprar meus doces, né? E aí eu comecei a vender geladinho, né? Fazia geladinho para vender, e desde aquela época eu comecei a mexer com sorvete. Nas minhas férias, quando eu ia para o interior de São Paulo, Taiúva, eu também vendia picolé. Né? Então eu saía com 10 picolés, né? E com o meu percentual eu ganhava 3 picolés, né? Então desses 3 eu chupava 1 ou 2, e o outro eu guardava o dinheiro para o dia seguinte. Então isso foi a minha juventude, né? E também com 14, 15 anos também vendia picolé na rua, né? Então, e estudava à noite e também vendia no campo de futebol. Alguém da família vendia sorvete? Eu e meu irmão. Muitas vezes meu irmão, que é um ano mais novo, também vendia. Mas aí, o que aconteceu realmente, o começo do sorvete, né? Isso aqui foi tudo uma brincadeira, uma coisa assim. Minha mãe tinha um imóvel, né? E ela alugou para uma sorveteria. Então o rapaz abriu a sorveteria e ele abriu a segunda sorveteria num bairro distante. E a esposa dele tomava conta de uma e ele tomava conta da primeira, que era lá no fundo da nossa casa. E aí a esposa ficou grávida, né? E como a outra sorveteria dele vendia bem mais, ele resolveu vender onde é o nosso ponto comercial. Então foi assim que a gente começamos o sorvete. Legal. Né? Legal. Mas assim, a gente distribuía, não fabricava. Não fabricava. Comprava do parente dele, do rapaz. Mas aí eu entrei na faculdade, esse ano eu estava no primeiro ano da faculdade, e eu vi o Cascão lá em Barretos, né? Barretos, Sertãozinho, é 100 quilômetros. E eu vi uma grande oportunidade de negócio, né? E aí eu descobri onde fabricava a máquina, era lá em Curitiba, peguei o ônibus numa sexta-feira e fui para lá para comprar a máquina.
Aí eu trouxe a máquina, no domingo a gente estava fabricando cascão. Sério? E nisso, eu fiz um trato com o fabricante de sorvete. Eu vou vender cascão para você e continuo comprando seu sorvete. Beleza? Beleza. Só que ele começou a fabricar cascão. Aí, agora eu posso fabricar o sorvete também. Então, foi aí que eu comecei a fabricar sorvete. Né? Então, eu estava no 2º ano da faculdade de engenharia. E quando eu me formei, eu já estava com 2 sorveterias. Né? Não consegui emprego que eu pudesse... Seu irmão era seu sócio? Não. Meu irmão e minha mãe. Né? Então, a minha mãe é sócio comigo até hoje. Né? E o meu irmão, eu comprei a parte dele depois. Né? Eu comprei a parte dele. E fiquei só eu e minha mãe. E como é que foi vir para o Ceará? É porque essa vida empreendedor, eu sempre quis ganhar o meu dinheiro. Né? E eu não só fiz isso. Eu falei toda a parte do sorvete. Mas eu já vendi papelão, ferro velho, eu fiz pulseirinha para vender. Bem comercial, né? Sempre. Vendia doce onde eu trabalhava, vendia salgado. Loja de R$1, né? Isso. Mas aí, com a sorveteria, chegava no inverno, caía muitas vendas. Então caía na parte de 80% em São Paulo. Apesar que a região era muito quente, mas esfriava, parava a venda. E eu sempre procurava alguma coisa para fazer. Então, no primeiro ano eu tinha me informado, vou vender alarme. Nas horas vagas, vou vender alarme. Vendi alarme aquele ano, aí chegou o calor, parei o alarme, voltei para o sorvete. Aí, no outro ano, a mesma crise do inverno. Né? Aí, eu comecei a vender Herbalife. Então, virei supervisor da Herbalife na época, né? E comecei a vender Herbalife. Aí, esquentou de novo, parei a Herbalife e continuei com o sorvete. A engenharia você não quis seguir? Não, nunca segui a engenharia. E depois, num outro inverno, eu abri 5 lojas de R$1, que tinha aquela febre, na verdade foi R$1,99 primeiro, depois foi R$1. Teve mais 5 lojas. Então eu fui fechando, fui abrindo, fui fechando. E eu nunca quebrei nesse momento. Sempre os meus negócios, né, sempre fechei porque... Mas você pagando buscava as uma contas. outra opção. E aí tive a oportunidade de vir para o Ceará. Uma coisa que eu gosto também é muito de praia. Então, a gente, em janeiro, sempre ia para o Guarujá, lá em São Paulo, que é uma praia maravilhosa. É lindo lá. E quando eu tive a oportunidade de vir para um lugar quente, para vender só sorvete o ano todo, e morar na praia, essa foi a minha opção. Você não resistiu, né? Em março de... Eu te entendo. Em março de 2002, eu visitei aqui o Ceará com uma oportunidade de negócio, né? E aí, em 3 dias, eu virei sócio de uma empresa aqui. Depois de 1 mês e 15 dias, né, foi do Dia das Mães, de maio, eu saí de Sertãozinho e vim para cá. Maravilha. Isso sem... Quando eu cheguei aqui, eu não tinha o dinheiro para dar. Era R$150 mil para entrar na sociedade, eu não tinha o dinheiro. Eu voltei, em 40 dias eu resolvi isso. Então, era muito dinheiro em 2002, R$150 mil. Com certeza. Entendeu? Mas eu acreditava que aqui era o lugar e realmente foi maravilhoso. Que ótimo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ceará. Isso parabéns por essas escolhas que você fez, né? Não, com certeza. E assim, ele contando a história dele, você começou muito cedo. Essa coisa do empreendedorismo e tal. Sim. De uma certa forma, você acha, Felipe, que isso te influenciou? Vendo o exemplo do teu pai, isso, porque eu sei que você também já iniciou sua jornada muito cedo. Já conversamos sobre isso. Pode ser que sim, mas eu acho que o pontapé inicial foi do meu pai, né? Eu comecei com 9 para 10 anos, eu queria comprar uma Nerf, aquelas arminhas. Olha aí, e aí no Dia das Crianças, pai, vamos dar no Dia das Crianças e tal. E por algum motivo, não sei se foi intencional na época de fato, mas ele falou assim, não, eu não vou te dar Nerf, você vai vender alguma coisa na escola, vai vender marujinho, na época, né? Bem na época que eu acho que a ideia do marujinho é porque bem na época era a época da aquisição da marca, né? E aí meio que eu não sei se foi tudo intencional, na verdade a gente olha pra trás e não sabe de nada, né? Mas assim, até pra validar de alguma forma o produto, eu fui lá vender marujinho na escola. E aí meu pai me deu um isopor na época, pequeno, e trouxe 20 marujinhos. No dia seguinte eu vendi em menos de 5 minutos, antes do recreio eu já tava lá. E aí, vai querer quanto? Vai querer de quê? Né? Não sei o quê e tal, né? E aí, no dia seguinte, falei, pai, não tem isopor maior? Porque 20 marujinhos é pouco, né? R$20. A visão, me dá um de 40. Aí ele, não, vou trazer um para caber 40 marujinhos. Ele trouxe.
E aí eu vendia fácil, todos os dias eu vendia muito rápido, porque na época eu queria ser jogador de futebol, né? E aí eu queria jogar bola. Ainda bem que você não foi. Eu não era tão bom não, assim, né? Mas eu vendia marujinho na escola, na hora do intervalo ali, e eu queria jogar bola, né? Então eu queria vender o mais rápido possível. Tinha dias que ficava, eu lembro que teve um dia, por exemplo, que eu fui na sala dos pequenos lá do primeiro ano, eu estava na quarta para quinta série, né? Então, fui na sala do primeiro ano e parava a aula de todo mundo lá mesmo. E a professora, para continuar a aula, porque as crianças ficavam enchendo o saco, né? Para querer um marujinho e tal. Aí a professora comprava os 20 marujinhos de todo mundo, calava a boca de todo mundo, né? E assim foi, né? E eu lembro que, assim, foi até uma concorrência, porque a minha professora do quarto ano, ela vendia trufa de chocolate. E era R$2 a trufa. E o meu marujinho era R$1. E aí até gerou um A estratégia dela foi te anular. Então, assim, e naquela época eu fui pra comprar uma Nerf, aí acabei comprando essa Nerf e tal. Detalhe, né? Isso na primeira semana, eu tinha, sei lá, feito uns R$200, que era dinheiro pra caramba, pra um moleque de 9, 10 anos, né? Eu, tô R$200, tô rico, né? Aí chegou na sexta-feira, meu pai foi fazer o balanço comigo, né? Peraí, vem cá. Tem um custo. Marujinho foi tanto, isopor foi tanto. Não sei o que. Pai. Sobrou quanto? Peraí, velho. Não, você tem que aprender. Minha mãe brava. Você vai fazer isso com o menino? Já fez o menino pra vender, imagina, na escola e tal. Mas Felipe, sobrou quanto? Não lembro, assim, mas foi bem pouco, assim. No final assim, pouco assim, Você acha né? que ele fez certo? Fez muito certo. Muito certo. Muito Assim. certo. É por isso que eu acho que... Não sei se eu me inspirei na história dele, que ele começou vendendo com 10 anos. Não acho que... Eu nem conhecia essa história na época, eu acho. Mas, de alguma forma, eu não me senti envergonhado em nenhum momento de poder ir para a loja, para a escola vender. Já fiz algumas loucuras nessa meia-idade também. Por exemplo, eu lembro que o nosso sonho na escola era participar do Guinness Book, né? E aí a gente viu que tinha um desafio lá de uns clipes, a maior corrente de clipes do mundo. E aí a gente, na escola, montou uma corrente gigantesca de clipes, assim, sabe? Para participar do Guinness Book, para ganhar um prêmio e tal. Aquela loucura de criança, né? Pulseirinha também na escola, né? Até minha irmã também, hoje em dia, né? Na minha idade, na época, hoje, ela também já vendeu algumas coisas na escola. Então, assim, eu acho que é um pouco do exemplo de casa, com certeza, mas eu acho que aquele empurrão inicial de, você tem que fazer isso para conseguir o que você quer, tem que fazer isso. E tem uma outra grande lição que eu também tomei nessa compra da Nerf, que aí eu fui comprar na ReHap, na época, né? Fui com meu pai comprar a Nerf, lá no Iguatemi, e aí eu cheguei lá por que eu queria Nerf no começo de tudo? Porque no meu prédio, todo mundo brincava de Nerf lá, né? E eu não tinha a minha, eu pegava sempre emprestado, né? E aí tinha uma que era a melhor de todas, que era mais cara e que a galera comprava, né? Aí eu fui nessa loja, na ReHap e tal, com meu pai e... Olha a propaganda da ReHap. Exatamente. Pois é. Olha o patrocínio, né? Tô falando das marcas aqui. Aí eu cheguei e tinha uma Nerf lá, legal, mas que não era a que eu queria. Não era a que eu queria. E eu tinha trabalhado pra pegar a que eu queria, né? E tinha o valor exato. Era, tipo, na verdade eu tava, sei lá, com uns R$300, a Nerf era 250, e a que eu queria era 280, talvez, não lembro. E aí, eu virei pro meu pai, eu falei assim, papai, não é essa, mas eu quero brincar hoje à noite. Porque eu tava naquela ansiedade, né? Tipo, passei uma semana trabalhando, quero brincar esse final de semana, não vou brincar? Como assim, né? E aí ele falou assim, não, aí a vendedora falou, né? Não, chega daqui a uma semana, 2 semanas. Aí eu fiquei naquela indecisão, né? Tipo, putz, vou esperar 2 semanas, eu compro agora. E ele não influenciou nada. Ele só falou assim, não, se você quiser esperar, você espera, senão você vai ficar com isso aí. Não dá pra comprar outro. Qual vai ser a sua escolha, né? E aí eu comprei a que tava lá e, tipo, fiquei muito arrependido depois, que eu queria a outra. E depois passou 2 semamas, eu vi na loja, eu falei, posso trocar? Não dá pra trocar mais e tal. Tava usada, né? Exatamente. E até hoje eu tenho essa Nerf guardada. Felipe, tudo que você contou aí, eu estava sempre fazendo associação com a liderança, né? Porque quando você fala de recompensa nas organizações, tipo, no reconhecimento que o liderado tanto procura, né? Existe uma reciprocidade aí, né? Existe uma entrega para que esse reconhecimento exista. Mas, enfim, essa história influenciou o teu estilo de liderança hoje? Em quê? E a pergunta vai a mesma para o Júnior, né? Porque assim, a nossa história nos molda de certa forma, né, Cláudia? Aí tu me ajuda porque tu é a psicóloga da dupla. Vou só complementar o que você falou. Ele tem uma visão, pelo menos é o que eu estou percebendo aqui, Felipe, você tem uma visão muito comercial, muito de negócios, né? É focado realmente nos resultados. Então, assim, você tem uma visão até mais empreendedora. Talvez tenha... conhecido através de você e acabou se identificando. É o seu perfil. E quando Delânia fala na questão da liderança,
o que é que você transmite para eles? O que é que você busca nessas pessoas como líderes para que possa, de uma certa forma, trazer os resultados que você definiu como os melhores? E que tem uma certa influência mesmo também da tua história. Eu acho que esse momento talvez não se refletiu tanto na minha liderança, não. Mas depois, né, porque eu comecei com 9, 10 anos, e aí com 12 para 13, meu pai começou a me incentivar, porque ele sempre falou que eu ia trabalhar na empresa, né? Minha mãe sempre fala, não, ele vai fazer o que ele quiser. Ele, não, vai fazer o que quiser dentro da empresa. Sem imposição, né? Muito democrático, eu gostei, achei bem legal. Ele sempre foi assim, e eu achava engraçado aquela coisa toda, porque eu saberia que, tipo, pela minha mãe eu poderia fazer o que eu quisesse, mas seria muito legal se eu pudesse fazer o que meu pai queria que eu fizesse também, sabe? E aí, eu acho que nessa época, a sacada que veio foi eu gostar de ganhar dinheiro. Sim. Eu acho que com 10 anos foi isso, assim, caraca, eu consigo ganhar dinheiro. Acho que foi essa sacada que eu tive. Porque com 12, 13, todas as férias eu ia trabalhar na Frost. Então, todas as férias eu trabalhava no setor lá na empresa. Né? Então, eu trabalhei dentro da logística, como operador mesmo, assim, lá na ponta, dentro do chão de fábrica e tal. Trabalhei 1 mês em cada área. Para ganhar um salário, né? Meu pai sempre pagava o salário e o meu intuito na época era esse, vou para as férias, tenho 2 meses de férias de dezembro e janeiro, um trabalhando, outro mês gastando, né? Na minha cabeça era assim. Inclusive, daí que veio o aprendizado sobre investimento, então guardei todo o dinheiro que eu ganhei nessa época como criança, jovem, né? Adolescente, eu quase que não gastava nada, então assim, foi certos aprendizados, olhando para trás, eu percebo que foi por causa dessa idade, dos 12 aos 16, 17, onde eu trabalhava nas férias, por incentivo dele, né? E isso sim moldou muito minha liderança. Porque eu acho que conhecer a fundo, ou conhecer pelo menos a operação do que é, do que deveria ser e como está sendo feito, para mim foi muito importante. Porque toda vez eu voltava com meu pai, né, no carro, perguntando, e enchendo o saco. E isso aqui, mas isso aqui tá certo? Isso aqui não sei o quê. E o tempo todo perguntando, questionando. Bem curioso. Muito curioso. E eu acho que foi esse gatilho que fez eu aprender muito rápido. Muito exponencialmente, assim, né? Eu pegava um ponto da logística, comparava com o que eu vi no financeiro e gerava um insight ali, mesmo sem saber de nada, né? Então, eu acho que nesse detalhe aí, que não é um detalhe, né? Foram anos aí de alguns meses nas férias, né? Mas eu acho que isso fez a minha capacidade de lideranças hoje ser muito, muito maior, né? Tendo em vista que eu conheço a operação de alguma forma, porque eu estive lá, né? Eu participei desse processo. Então, acho que isso fez muito sentido para mim. Deixa eu só perguntar uma coisinha para ele, que eu estou aqui curiosa. É assim, seu pai sempre demonstrou para você interesse, gosto, prazer de estar no negócio? Boa pergunta. Excelente pergunta. Eu vejo muitos empreendedores não fazendo isso. Exatamente. Né? Por isso que os filhos não querem filho, eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que fazer isso aqui e tal, muito chato, né? Meu pai, acho que nunca intencionalmente fez nada para me mostrar, não. Tá. A minha infância, até os 12, 10, 11 anos ali, meu pai saía cedo, junto comigo praticamente, ali, me deixava na escola, né, às vezes, no período da escola, e voltava de noite. Né? Então, o momento que eu tinha com meu pai, dessa época que eu lembro claramente, era assistir o Jornal Nacional, tomando uma Coca-Cola e comendo chocolate. Era exatamente essa cena que eu lembro. Essa receita é... E eu ficava tão bravo, porque os desenhos infantis que tinham eram no horário do Jornal Nacional. Então, eu queria assistir e ele ficava brigando porque queria assistir o Jornal Nacional. Sim. Então, esse momento, assim. Mas eu nunca vi, uma coisa que eu nunca vi mesmo, foi meu pai reclamar de trabalho. Nunca. Eu acho que... eu lembro que 2 coisas que me marcam para responder, né? Por exemplo, uma das coisas que eu lembro que eu tinha um sonho era fazer a assinatura. Eu via meu pai assinando e eu falava, cara, um dia eu vou assinar um documento, cara. Putz, cara, vai ser muito massa. A cara do Júnior se diverte. Tanto é que eu tenho a minha assinatura desde quando eu era pivete. Desde quando eu tinha 11, 12 anos, eu já tinha feito minha assinatura falando assim, essa vai ser a minha assinatura. E até hoje é ela, né? Eu copiava a assinatura do meu pai, eu sei fazer exatamente igual a dele, né? E eu acho que é um pouco desse reflexo de inspirar, de olhar. Eu via ele assinando, eu achava aquilo o máximo de... Nossa, um dia eu vou assinar um documento. Hoje eu não aguento mais assinar, né? É chato pra caramba. Mas, assim, no final das contas, eu acho que ele não reclamar nunca, né? Sempre estar pronto. Eu lembro de uma vez, por exemplo... Ele trabalhou meio que a sua inspiração pelo negócio, né? O seu desejo pelo negócio. Exato. Eu lembro que teve um sábado, por exemplo, na época da Marujinho, que deu um problema lá na Câmara, sei lá o que foi, meu pai caiu de um espaço da câmera lá, não lembro exatamente o que foi, que ele se machucou, sei lá, o cóccix, não lembro. E assim, ele não reclamou. Não, tinha que estar lá, tinha que fazer aquilo ali, tinha que estar prestando, tinha que estar lá no sábado, sabe? E em outros olhares as pessoas, pô, por que você estava lá? Tem alguém para fazer? E ele estava lá.
Então, assim, hoje eu olho isso como não só como uma inspiração para os meus filhos, por exemplo, né? Mas como uma forma intencional. Talvez ele não tenha sido intencional, de fato. Mas ele me inspirou nesse sentido, em pequenos detalhes. Olhando hoje, eu consigo perceber alguns detalhes que indiretamente fazem muita diferença. Mas ele gosta do que ele faz, não gosta? Não, adoro. Você gosta? Mas com certeza, nossa. Dá para perceber pelo que você contou da tua história, né? Eu gosto muito, né? E assim, nós tínhamos um vínculo também, né? Com meu filho, que toda quarta-feira eu jogava bola com ele. Ai, que legal. E eu chegava muito cansado. Isso né? é todo detalhe. Muito cansado. E aí nós estava gol a gol, já cheguei a quebrar o braço dele, porque eu nunca deixava ele ganhar fácil. Tá. Né? E quando você sempre foi competitivo? Até hoje. A gente briga até hoje. Até hoje demais, são competitivos. Sempre. Com o meu irmão também, né? Sempre foi muito competitivo. E uma coisa que eu chegava e jogava bola, né? E eu descia, né, no sábado, 8 horas da noite, para jogar bola. E como eu não estava muito cansado, e eu ficava muitas vezes no gol, ele ficava chutando, eu devolvia a bola longe dele, para ele correr mais, para ele cansar. Para eu cansar. Entendeu? Então, assim, eu não fazia assim muito... Eu forçava um pouquinho para ele correr um pouquinho mais. Não deixava fácil. Porque realmente tinha que ter muito fôlego. Mas, assim... mas é uma coisa que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de jogar bola. Eu nunca tive uma oportunidade de jogar bola num campinho de futebol onde eu morava. Onde eu morava não tinha um campinho de futebol. Né? Então, assim, é como que eu tivesse como que eu fosse também criança naquele momento. Tá. Né? E tudo que eu fiz ele fazer, porque eu achava que era bom fazer. O resultado foi muito maior do que eu imaginava. Então, aquela situação intencional, faça assim que aquele resultado vai ser bom, eu achava que era bom fazer. Mas foi muito positivo. Né? Então, assim, não foi tão intencional, mas deu muito resultado. E como é, assim, por exemplo, trabalhando já essa posição do Felipe? Hoje o Felipe está como diretor executivo, né? Está exercendo esse desafio, está diante aí de uma equipe de diretores. Os diretores têm mais ou menos uma média de que idade, assim, os diretores de vocês? Uns 38, 40, por aí. Pronto. E aí eu vejo que é desafio para os dois, né? Desafio para você lidar com esses diretores. Acho que logo quando você assumiu, para criar essa relação de confiança, que eles acreditassem assim, ó, o Felipe está como diretor executivo, não é só porque é filho do Júnior. Né? Como foi que tu conseguiste fazer, né, trabalhar a tua autoridade, a tua liderança com essa diretoria? E como foi, Júnior, que você também lidou com isso para apoiar o Felipe nessa questão? Né? Primeira pergunta para você, depois para ele. Tá. Assim, a parte da diretoria não existia, né? Isso vem... É um conjunto de fatores. Como eu falei, eu acho que esse primeiro momento onde eu trabalhei em cada área foi muito importante, porque eles já me conheciam de alguma forma, né? E parte das coisas que existem hoje, eu implantei dentro das áreas. Então, sei lá, tinha um relatório de estoque, o WMS, que não rodava na logística. Antigamente a gente pegava um mapa, colocava nessa mesa aqui e chamava o motorista, esse cliente aqui, antes ou depois desse aqui? Ele, não, manda esse aqui, porque esse aqui é a casa, não sei o que e tal. Hoje é tudo informatizado, né, online e tal. Então, eu peguei essa parte de como era o mapa e transferindo para o sistema. Então, assim, eu participei de muitas coisas na época do crescimento. Eu acho que isso me ajudou muito a construir essa tal da autoridade. E sempre ajuda. Essas situações todas, né? E, assim, eu acho que parte do meu resultado, né, intrínseco ao negócio veio também nas lojas. As lojas foram um projeto que eu toquei, lógico, meu pai me ajudou muito, financiou, acreditou, me ajudou a layoutização e tudo, com o know-how que ele já tinha, inclusive de sorveteria, porque quando ele veio para cá, ele disse que nunca mais ia montar uma sorveteria, porque ele não queria trabalhar de domingo a domingo, né? E aí eu falei, não, então você não quer, eu quero, deixa que eu faço isso aqui. Então, assim, hoje as lojas representam quase metade do negócio, né? Então, as pessoas viram o menino que estava montando as lojinhas lá, que era um cliente da Frost, e hoje entendem a robustez e o tamanho do que o negócio criou e até uma virada de chave da empresa, porque uma empresa que vende para o B2B, depois que ela acessa as informações do consumidor, né, do B2C, muda completamente. Sim. Então, toda essa trajetória, tanto das inovações de parte de gestão, análise de dados, BI, resultado, governança e tal, que eu fui implantando com o que eu já tinha estudado, do que eu avaliava importante e achava interessante, lógico, sempre com meu pai,
quanto essa parte de lojas fez eu construir essa relação de tanto confiança quanto de, cara, esse cara aqui tem alguma coisa para agregar de fato. Né? Ele não está falando só porque ele acha ou ele acha que é legal e tal. Não, é porque tipo, ele sabe minimamente que isso aqui é o certo, isso aqui é o errado e que vai dar certo isso aqui. Né? Hoje, então, na empresa, eu sou o maluco da história. Né? Então, eu sonho muito grande, eu falo as loucuras que eu tenho e as pessoas, muitas vezes, metade não acredita, falam, isso é história e tal. Metade acredita porque eu já falei loucuras que aconteceram. Então, e a gente fica nesse meio tempo aí, né? Querendo ou não, as pessoas acham que é muita loucura. Por exemplo, quando eu falava que eu ia ter 30 lojas, era muita loucura. Assim, era absurdo. Mas você tinha uma projeção? Distante, né? Não, é porque assim, a gente estava com 6 e era... Não era do negócio, as 6 lojas não existiam, não fazia parte da estratégia da empresa. A empresa nem tinha uma estratégia bem definida. Então, assim, no final das contas, quando alguém chegava e falava assim, não, a gente vai ter 30, cara, você não consegue abrir 2, cara, tá atrasando, não tem PDV, o sistema não roda, não sei o quê, tal. Então, assim, as pessoas traziam para o presente os problemas que realmente existiam, mas elas não conseguiam enxergar e projetar um futuro tão próximo. De falar assim, não, ano que vem a gente vai abrir 20 lojas. Quanto tempo? Foi então, a primeira loja que a gente inaugurou de fato foi final de 2018. Né? Mas a gente começou a abrir lojas em 20. Né? Na pandemia, eu abri mais de 7 lojas com porta fechada. Então, eu peguei vários pontos que o inquilino estava saindo e eu fechando 60% do aluguel. Não, cara, você não vai alugar nunca isso aqui. Tá na pandemia, cara. Eu vou abrir a loja fechada. Abri várias lojas assim. Então, nessa época, ninguém acreditava que ia ter 30. Porque estava no meio da pandemia, estavam várias coisas malucas, né? Então, e hoje com 70, eu falo, cara, a gente vai ter 250. E as pessoas que viram... Elas sentem o impacto, mas não duvidam. Exatamente. Também, né? Então, as pessoas hoje, elas estão num alinhamento onde, tipo assim, cara, é loucura, mas não duvida muito não, cara. Tipo assim, fica um pé lá, um pé cá, vai na onda. Porque já aconteceu, né? Vai na onda, porque o cara, realmente, ele sabe o que ele está falando, sabe que dá para acontecer isso. É visionário. É visionário, né, nesse sentido. E ao mesmo tempo, traz resultados. E ao mesmo tempo, vamos fazer o que tem que ser feito para a gente chegar nesse resultado, entendeu? Acho que é um pouco um mix disso tudo. Antes dele responder a pergunta, posso só fazer uma que eu estou assim, super curiosa? Como é que é a relação de vocês? É pai e filho, sócio ou patrão e empregado? Quer responder? Pode responder. Cara, ele quer saber a tua resposta, viu, Felipe? Meu pai é meu pai. Assim, a gente não tem, você falou no começo, né? Tem impactos das famílias dentro da empresa. Cara, a gente não tem regras, né? Não tem nada. A gente tem nada. Meu pai é meu papai, eu chamo de papai, mamãe, né? Pra mim é um amor, né? Dentro da empresa eu chamo de papai, tá errado isso aqui. A gente briga pra caramba. Papai, não, isso aqui, na frente de todo mundo, assim, cara, tá errado isso aqui, discorda isso aqui, coloca sua pontuação, coloca a minha. E a gente se alinha porque a gente tá muito alinhado que a gente quer o bem pra empresa. Tá. A intenção, ela tá muito alinhada. A intenção nossa, a gente não duvida da nossa intenção. Eu não acho que ele acha algo, ou ele acha que eu acho algo, não acha nada. Na real, a gente quer o bem para a empresa e a gente está discutindo os tópicos do que a gente acha que é o bom para a empresa. Tá. Então, no final das contas, ele é meu pai, eu sou o filho. Mas é no negócio. Mas no negócio mesmo. Assim, a relação tipo, por exemplo, a gente às vezes conversa coisas de família dentro da empresa. Não há uma regra onde diz, não, filho, você é depois. Não, pai, depois. Não existe isso. A gente consegue, de alguma forma natural, lidar com tudo e de uma forma que não impacte em nada. Eu acho que a resposta seria isso. Nos negócios e fora de casa, meu pai é meu pai e eu sou filho dele. Apesar de ele saber que, às vezes, tem decisões que eu tenho que tomar, eu saber que tem decisões que ele toma. E há um respeito mútuo. E há um respeito mútuo, independente de ser pai e filho e vice-versa. Eu sinto, do meu lado, é isso. Muito. Nessa transição, Júnior, do Felipe... sendo formalizado como diretor executivo, e como foi que você atuou para fortalecer, né, essa... Primeiro, ele começou a trabalhar nas áreas e começou a andar com gestores. Vai com o gestor ali, ver o que ele faz. E ele começou a fazer perguntas muito difíceis para os gestores. Né? E aí o gestor demorava 5 minutos para responder. E quando não respondia, ele completava com a resposta. Então, o pessoal começou a ficar com o pé atrás dele, né? Porque ele já tinha estudado. Então, o Felipe ele confronta muito, né? E quando ele faz uma pergunta, ele já está com a resposta, ele já viu no BI, já sabe o número correto, né? Analisou, e ele quer te testar. É bem assim, né? Então, assim, e ele está no domínio da conversa.
Então, você dificilmente vai pegar desprevenido. Tá? E Nito, ele também é um menino muito carismático. Né? E as pessoas gostam dele, apesar que pode ficar bravo com ele, mas sabe que ele está certo, confia. Confia, né? Essa é a diferença. E ele não é orgulhoso. Né? Ele é muito competitivo, mas quando ele erra, ele assume o erro, né? Volta atrás. É humilde? Sim. E há uma confiança mútua entre mim e ele. E na gestão, o meu pensamento, muitas vezes, é aquele curto prazo. E ele é muito mais longo prazo. Eu já ia te perguntar, como é que a liderança dele complementa a tua? E como é que a dele complementa a sua? Você está me devendo essa resposta. Eu estou vendo os problemas aqui. Caramba, como você quer resolver isso? Né? Hoje mesmo, a gente estava conversando, vamos fazer uma câmara pela metade, ele quer fazer 500 pares de uma vez. Cara, mas 300 já está bom, papai, mas vai crescer. Aí vai ter que ser problema daqui 2 anos já. Você não está pensando na frente? Filho, eu estou pensando, 300 palos é pallet pra caramba. Né? E o custo de energia, até a gente abrir isso, o investimento. Né? Então, assim, a gente vai alinhando. Então, também não vai ter 500. Quem ganhou? Não, aí Olha não só. ganho. Eu sempre ganho. Brincadeira. Eu sabia que ele não ia resistir. A questão, hoje, a disputa é de fazer o melhor para a empresa. Né? Então, no momento que você fala o que ganhou, talvez seja o que é bom para mim, mas não é bom para a empresa. Né? Então, tem coisas que a gente está alinhando esse pensamento para que a gente chegue muito mais longe. Porque eu penso que, a hora, eu estou com 54 anos, que eu estou querendo já estabilizar. Muito cedo para estabilizar, que é isso? Mas é porque o negócio já chegou tão grande na minha imaginação quando eu cheguei em 2002. Né? Eu não imaginava que eu ia chegar até aqui. Né? E dando entrevista agora, é uma coisa... Só faltou o vinho, né, João? Só faltou o vinho. Isso. Então, assim, a gente está surfando a onda, a gente sabe que pode pegar ondas maiores ainda, né? As oportunidades estão aí, e a gente gosta muito disso também. Né? Eu sempre gostei de trabalhar, né? E assim, eu gosto muito do que eu faço. E você começa a significar algumas coisas daquilo que você faz. Né? Que muitas vezes que é uma sobrevivência, o seu trabalho é uma sobrevivência da sua família, mas que isso você está com muitas outras famílias dentro do seu negócio. Né? Então, hoje são 715 funcionários, né? E cada um tem uma família. Então, a diferença que isso faz, né? Os empregos indiretos que a gente tem dado, no caso da Marujinho, que tem muitos revendedores. E o Felipe sabe, quando está faltando produto da Marujinho, cara, não pode faltar isso aqui, porque o pessoal que ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, sobrevive com isso. Sobrevive com isso. Exatamente. Então, assim, eu tenho aquela preocupação e ele mais calmo, porque, de certo ponto, ele sabe o que está acontecendo e já está resolvendo. Então, assim, tem muita essa confiança mútua e quando ele está na dúvida, ele me pergunta. Ele não fala o que ele está pensando, né? Ele me pergunta para ver quem está alinhado. Para não enviesar, para não enviesar, exatamente. Então, existe muito isso. É que o meu pai, assim, um aprendizado que eu tive logo cedo é que meu pai ele não tem a característica de ensinar, mas ele tem muito a ensinar. Então, e eu tenho a característica de perguntar. Eu sou muito questionador, muito. Assim, eu aprendi rapidamente que se eu colocasse os juros compostos dentro do aprendizado, né, é um aprendizado em T, né? Então, eu sei um pouquinho de tudo. Eu aprendo um pouquinho de tudo. Eu vou pesquisar, eu sou curioso em tudo. Eu gosto de saber por que o copo é feito de acrílico ou de vidro. Mas eu não aprofundo nada. Quando eu acho um tema interessante, aí eu vou lá e aprofundo. Aí cara, isso aqui eu domino e acabou. Ninguém conversa comigo. Então, assim, nesse sentido, eu sou um cara que tento questionar muito para sugar o máximo do meu pai, porque ele tem muito a ensinar, tem muito know-how, muita sabedoria, porque ele construiu tudo, né? Então, assim, no final das contas, ele veio do zero. E isso tem muito a ensinar para quem já está no 10, no caso do meu cenário, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter a humildade e a sabedoria de conseguir puxar esses aprendizados do 0 ao 10, mesmo que ele não tenha refletido sobre isso. Porque muitas vezes, como o cara tá ali fazendo as coisas, ao mesmo tempo ele não aprende
do que ele fez. Então, muitas das vezes eu tenho que chegar, cara, mas por que você tomou essa decisão assim ao invés daquela? E teve um insight que você tirou daí, alguma coisa assim? Então, eu sou um cara que tento puxar o aprendizado dele para que eu não possa errar. Então, nesse sentido, eu sempre faço pergunta sabendo da resposta, imaginando o que eu já entendo, porém, sem enviesar a pessoa, faço a pergunta para ela, e aí eu, com base no que ela responde, mas isso daqui tu não acha errado não? E não sei o quê. Ela realmente tá. Ó, deixa eu falar o que eu penso. Aí eu falo o Felipe, que eu imaginava. E você agindo dessa maneira, eu sei que você age com os outros líderes também. Sim. Qual é o comportamento deles diante dessa tua... Depende, assim, no começo há alguns... Porque como meu pai falou, assim, varia muito, né? Depende muito de cada líder. Tem líder que você pode falar um monte de coisa e ele sabe priorizar bem bonitinho. Então eu falo, cara, isso aqui tem que fazer também, ó, e não esquece isso aqui também, que não pode deixar cair essa peteca não. E ele sabe gerenciar tudo. Tem outros não, tem outros que eu preciso chegar lá e falar assim, cara, essa peteca aqui, eu quero que você diga a altura que ela está caindo, a velocidade, qual é a área geográfica que ela está caindo, se ela tem paraquedas ou não necessário, se a gente tem um amortecedor para ela cair, eu quero saber de tudo. E aí eu faço tudo. Eu avalio a peteca, vejo metragem, vejo não sei o que, o tamanho. A peteca é uma analogia, né? Certo, óbvio. E aí, na hora que ele traz a peteca que ele está dizendo, eu já tenho toda a minha desenhada. Tá, mas e se a dele estiver correta? Então, nesse cenário, normalmente, quando esse tipo de perfil de líder, né, que eu tenho que pedir para ele desenhar, muitas vezes, a linha, que a peteca, o problema, a situação, normalmente, ele não imagina que eu estou com a minha pronta. Então, quando eu rebato com a minha pronta, porque eu entreguei muito mais, né? No final das contas, eu pedi para ele fazer, mas eu já fiz a minha. Tá. Aí são duas situações. Ou ele se sente super desconfortável, né? E fica um climão, ou muitas vezes fica ruim a situação, acaba... O clima não é bom, né? Não só o clima, mas acaba que ele aceita a minha, porque ele diz, não, realmente é melhor seguir com o chefe, né? Que não é o que eu quero. Ele cede. Que não é o que eu quero. Ou... se ele fez um bom trabalho, ele vai rebater o ponto dele, comparado ao meu. E aí, nessa geração de aprendizado, a gente gera um alinhamento. Certo. Que muitas vezes é melhor do que qualquer decisão que a gente toma. Mais saudável, ó. Muito Mas, melhor. Por exemplo, quando você pede para esse cara, né? Porque você está usando um pouco os princípios da liderança situacional, né? Você avalia a maturidade daquele líder, naquela atividade, você dá a peteca, diz qual a altura que você quer e tal. Tu fazes isso para saber até que ponto esse líder é o negócio precisa. Tu faz isso acreditando que tu pode desenvolver e criar esse alinhamento, ou você não tem essa intencionalidade, você simplesmente faz e vê o que é que recebe? Os dois. Eu vejo da seguinte forma, por exemplo, eu brinco muito com analogia e metáfora, eu adoro, né? Porque eu acho que faz a pessoa... Eu penso muito rápido, né? Então, assim, às vezes é mais fácil para mim, mais rápido para a pessoa eu explicar em uma analogia do que explicar como eu cheguei no meu pensamento. Porque ela não vai acompanhar muitas vezes a linha de raciocínio toda, né? Então, eu sei lá, fiz uma pergunta aqui para o meu diretor de supply chain que não tem nada a ver com o contexto. Tá. Ele acha que não tem nada a ver com o contexto. Sim. Mas eu já pensei na linha de raciocínio todinha para chegar até lá. Eu chego, cara, você já parou para pensar em, sei lá, quanto ganha um CEO da Amazon? Cara, não, nunca parei de pensar. Não, quanto que você acha? Aí o cara chuta um valor nada a ver, ou chuta um valor certo, enfim. Aí o cara, e qual que é a rotina desse cara? O que esse cara faz para ganhar isso daí? O que tu acha? O cara nunca pensou nisso. Mas e o que é que você quer ensinar para ele? Não, então, aí quando eu chego lá no final, eu falo, cara, beleza, massa. No final das contas, aí, por exemplo, vou dar esse exemplo prático, né? Eu fiz essas duas perguntas para 4 diretores meus. Tá. Eu comecei em um, porque eu achei interessante a resposta dele, né? Foi meio mais ou menos, assim, dentro dos fatos, né, de valores e tal, mas aí ele respondeu, não, acho que esse cara, ele tem que gerenciar bem os indicadores, a rotina dele, né, não sei o que e tal. Aí outra pessoa já respondeu o seguinte, que é o que eu acho, que eu acredito, que a minha resposta seria, né, não, eu acho que esse cara deve fazer as perguntas certas. Só respondeu isso. Aí o cara, eu acho que é exatamente isso. Porque o cara que está abaixo dele é o cara que resolve os BOs, que estão lá com os indicadores, gestão à vista e tal. O cara de cima dele, que é o cara lá, cara, esse cara só tem que fazer a pergunta certa. Porque se ele fizer uma pergunta errada, ele lascou todo mundo de baixo. Todo mundo de baixo. Então, assim, aí no final, desses 4 pessoas falaram assim para mim, né? Tá, mas trazendo para nossa realidade. Que é sempre a pessoa, né? Tipo, cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Já que você perguntou isso. Você acha que você não parar para pensar nisso vai fazer com que isso seja a sua realidade? Porque se você não acha que isso pode ser a sua realidade, que a sua realidade é outra,
tu nunca vai fazer essa rotina. Tu nunca vai ganhar isso. Tu nunca vai fazer isso. Então, no final das contas, as pessoas acham que metáfora ou analogia ou viajar na maionese quer dizer que não está fora da realidade. Pelo contrário, se você não para pensar nisso, ela nunca vai ser sua realidade. Então, definindo então, a tua liderança, como é que seria? Se tu pudesse definir. Porque eu perguntei se era intencional você fazer dessa forma, né? Como é que você define, assim, a liderança do Felipe Como é que você se define, assim, como líder? Porque hoje, quando a gente fala de liderança, tem vários conceitos, né? Sim. Eu não quero que você se prenda a eles, obviamente, Sim. porque você não tem esse estilo. Mas tem a liderança inspiradora, tem a liderança situacional, tem a liderança democrática, tem a liderança servidora. Aí a galera inventa uma roda que, na verdade, já foi inventada. Eu acho que eu sou um mix de algumas palavras, assim, né? Por exemplo, eu tenho uma liderança democrática. Meu pai é muito autocrático, né? Quando eu cheguei na empresa, um dos desafios foi esse, né? Porque meu pai traz a decisão pra mim que eu tomo. Não, eu tô sempre aqui, a porta tá aberta, pode vir aqui que eu tomo decisão. Eu já não. Minha porta tá aberta não, cara. Sai fora. Você toma a decisão lá fora e traz aqui depois pra mim. E se tá certo ou tá errado, a gente vê depois. Porque democraticamente não é legal pra todas as decisões, mas tem decisões que eu não preciso estar dentro, né? Se você tá alinhado, você sabe qual a decisão que eu tomaria. Então não tem problema nenhum. Então acho que democrática, autonomia. Acho que as pessoas hoje trabalham muito melhor com autonomia e elas querem autonomia, né? A geração de hoje não quer discutir sobre muitas vezes o que deve ser feito, ela quer tomar o risco para ela e ela assumir o risco e depois a gente falar sobre o resultado, aprendizados e tal, e acho que isso faz parte da autonomia. E eu sou um cara muito meio que tipo, hoje eu tive uma ideia. Então, de alguma forma, eu sou meio inovador assim e eu desdobro essa inovação para as lideranças para ver como cada um reage, como cada um vai executar. Vou dar um exemplo aqui que veio agora. Por exemplo, método Kumbuka. Pô, isso é antigo pra caramba, todo mundo conhece e tal. E a gente nunca exerceu, nunca fez nada relacionado a isso, né? E aí, um belo dia, a gente falou, não, no tático a gente vai fazer o método Kumbuka. Do quê? Tema tal. Beleza. No mês seguinte, eu falei, não, tema tal. No mês seguinte, aí um dia eu acordei e falei assim, cara, tá errado. Não é pra ser no tático, na reunião do tático, onde a gente junta todo mundo. É pra ser em cada área. Cada área faz o seu. Eu não sou eu que vou dar o tema. Cada área tem o seu tema, não tem nada a ver comigo. Cada um faz o seu. Então, hoje, o método Kumbuka, por exemplo, está meio que descentralizado dentro da empresa todinha e tem estagiário propondo o tema, nada a ver com a área de TI, só que eles veem, todo o time junta o tema e fala, o que isso tem a ver com TI? E o que isso não sei o quê? E eu nem participo mais de nada. Então, existem certas sacadas, certas inovações mínimas, que às vezes nem é inovação, é uma cópia, né? Onde eu vou jogando a isca na frente. Então, eu diria que eu resumiria nesses 3 pontos, acho, né? Democracia, né? Alguma coisa de democrático, né? Autonomia para o gestor. Não, na autonomia quer dizer que eu não vou cobrar o resultado, pelo contrário, né? A gente alinha o resultado e eu dou autonomia de como fazer, é isso. E eu acho que essas iscas na frente de dar umas sacadas para ver como a pessoa vai lidar... É um estímulo. É um estímulo que eu acho interessante. Eu já estou jogando a pergunta para o Júnior, porque aí é bom que a gente vê como é que essas duas lideranças, elas funcionam, atuam, né? Define aí o teu estilo de liderança, Júnior. É autocrático, como o Felipe falou? Pois é, tem que dizer então, primeiro se concorda. Então, para mim era muito mais fácil, que eu não tinha que pedir autorização para ninguém. Mas hoje você pede autorização para ele? Olha só, algumas situações, né, eu era diretor de marketing também, né? Aí ele disse que não entendia nada de marketing. Aliás, nem de engenharia elétrica ele diz que eu entendo, né? Tem que ter minha lâmpada. Mas eu tenho um diploma lá, né? Mas assim, o Felipe, ele é muito rápido. Né? Então, ele pega a coisa muito rápido. E, normalmente, agora eu estou tentando fazer um outro papel dentro da empresa. Então, tinha uma área que era muito difícil para o Felipe, que ele não tinha estagiado ainda, que era a produção. E ele chegou na produção e está dominando. Então, assim, sobrou muito pouca coisa para me dar uma olhada. Né? Então... Depende, né? E aí, né, esse ano eu estou trabalhando na parte mais política, né? As situações de contato que eu tenho, né, conhecimento, para o negócio. Isso de forma intencional. Eu tenho feito trabalho com a Adelânia, né? E nisso a gente tem visto oportunidades para eu trabalhar. Então, por exemplo, agora a gente está abrindo filiais,
Então, eu que estou escolhendo o espaço, Certo. vejo que eu consigo uma ajuda política de algum terreno nas regiões. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Então, amanhã mesmo eu vou estar viajando, né, para fazer esse trabalho. Ótimo. Então, nisso tem dado resultado, coisa que o Felipe não vai fazer. Então, o perímetro dele é dentro da empresa, né, marcando ponto lá, tocando o time. E eu... Na expansão. Na expansão. E eu vendo outras oportunidades, né, de negócio, de produto, né? E assim, uma coisa que o Felipe falou, né? Eu já fiz muita coisa. E tem hora que você tem que desaprender para reaprender. Para reaprender. É verdade. Então, aquilo que deu errado quando eu fiz, né? Mas agora, que na época cabia, né? Cabia. Tem que entender isso. Eu quebrei. Foi uma forma de aprender. Exato. Hoje é um outro cenário. Então, e o Felipe não tem medo. Então, como eu já errei, eu já fiz aquilo lá, eu tenho medo. Né? E ele me pergunta, filho, ó, deu errado. Nisso. Não, papai, agora é diferente, tem a inteligência artificial aí, a gente pergunta, vai dar certo. É muito engraçado, gente, essa relação. Então tá bom, filho. Então, ó, mas você ouviu, né? Aí ele faz um projeto lá, tem uma ideia dele, aí ele vem me apresentar. Felipe, tá bem diferente daquilo que eu fiz. Né? Então, a probabilidade é maior agora. Então, vamos fazer. Então, e assim, e depois que dá errado, o erro é nosso. Isso é verdade. Então, verdade. Felipe, eu falei para não fazer isso. Cara, tô junto com você. Então, a gente não tem essa coisa de... Vocês assumem, né? Exatamente. O ego é muito zero, assim. Ótimo. Tanto do meu pai, eu acho que meu pai teve uma sabedoria muito grande, porque eu sou muito chato, assim, realmente. Eu pergunto, eu sou chato mesmo, sabe? E meu pai teve a sabedoria de me suportar, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse no lugar dele, talvez eu não aguentaria ter um moleque chato para ele responder coisas que ele... Cara, eu já passei a página, sabe? Porque muitas vezes você tem um livro todo, que é o caso dele, tem um livro todo escrito, e tá lá na metade dos capítulos lá, né? E eu não tenho um livro nada escrito. Tem um papel em branco aqui e eu, cara, e o teu capítulo 2, tá escrito o que aí, no resumo? Aí o cara tá no capítulo 20, falando do resumo do 2, pô, é chato. Aí tu pergunta do 2, aí, não, mas se tu escrever isso aqui, por quê? Tá errado. Mas isso ele aqui. é paciente, né, não, Felipe? Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu acho que ele teve essa sabedoria, assim, muito grande de conseguir me ensinar com o que ele tem, de fato, e falar, calma, cara, calma, vai dar certo também, a gente vamos fazer assim e tal. Eu acho que, por isso que foi muito importante a gente não se prender de forma alguma ao ego, assim, sabe? É muito zero, Que assim. ótimo. Mas se eu só complementar aqui, tem vários casos que a gente estuda em empresas familiares, onde é assim, depois que o pai construiu a empresa e já tem um patrimônio, já está, de uma certa forma, consolidado, é mais difícil ele arriscar, porque ele tem muito para perder. Sim. Enquanto que o filho, o herdeiro ou o sucessor, ele quer arriscar. Por quê? Porque ele tem um futuro enorme pela frente. Isso. E aí ele não tem nada a perder. Mas ele tem a perder o negócio do pai, né? A coisa é mais nesse sentido. O que eu vejo de interessante é que você é extremamente investigativo, né? Você gosta disso. Mas só que você é o perfil que ele está buscando. Exatamente. Por isso que ele aceita pacientemente as tuas opiniões, a tua direção. Eu acho que é interessante nesse sentido, porque tem muitos casos, não cabe aqui a gente ficar colocando, mas tem muitos casos dos pais que eles tiram os filhos porque eles não têm este perfil. E você é o complementar dele, dá para perceber. Mas a gente Agora, somos muito parecidos. Então, assim, a gente é muito Vocês parecido são com Talvez em complementares momentos mesmo, diferentes. Mas ele está vivendo a época de hoje, né? Sim. Mas o Felipe outro dia fez uma analogia comigo que eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Papai, do 0 ao 10, você estava com a vovó, tá? Do 10 ao 100, você fez sozinho. Do 100 ao 1000, eu tô com você. Então, então, aquilo que você fez com a vovó naquela época, aquilo que você fez sozinho, do 10 ao 100, comigo aqui, nós vamos fazer diferente. Né? Porque são fases diferentes, né? E são momentos diferentes. Então, é essa possibilidade que a gente está vivendo, que eu falei, né? Porque eu não imaginava chegar nem aos 100. Aí você vê a possibilidade de chegar aos 1000. E eu não estou sozinho agora. Perfeito. Entendeu? Não, então, e existe confiança entre vocês, né? Sim. Que eu É a acho que é o mais base. significativo. É a base. Né? A transparência, que hoje é um dos grandes problemas que nós temos nas empresas familiares, é a falta de transparência. E vocês, enquanto família, têm isso muito claro. E isso se reflete dentro da organização. Com certeza. E como é que os líderes de vocês enxergam? Porque, assim, nós estamos falando muito assim, como é que a liderança dele complementa a tua? Como é que vocês lidam com essa gestão compartilhada, né, e tal?
Mas como é que os líderes de vocês enxergam essa parceria de vocês? Como é que vocês percebem isso? Eles já perceberam, né, tá tendo uma virada de chave esse último ano, tá certo? Tá. Que no primeiro momento tinha que falar com o Júnior, no que não dava certo com o Júnior, falava com o Felipe para que o Júnior mude de ideia. Né? Era assim. Agora, rapaz, não fala com o Júnior não, fala com o Felipe, se o Felipe falar que tá certo, vamos fazer. O Júnior aceita. Que o Júnior vai aceitar. Então, é mais ou menos assim. Né? Quando alguém fala não lá, eu fico sabendo, eu tento alinhar alguma coisa, mas é difícil, porque o Felipe também é teimoso. E teve alguma estratégia para que isso acontecesse? Porque é uma coisa difícil, né? Sim. Muitas vezes, o pai e o filho, o pai e a filha, enfim, quando tem essa parceria que vocês têm, tem uma percepção do que são, mas isso não é percebido pelos líderes, né? No nível abaixo. Normalmente, ou vê como, eles não se entendem, ou então, falei com o outro, as opiniões são diferentes. Às vezes, o diretor não sabe a quem recorrer, assim, bem, dependendo do que eu quero, eu tenho que escolher bem para quem que eu vou. Então, na verdade, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Como é que eles estão percebendo? Então, você já disse que virou a chave. Mas teve alguma estratégia específica que vocês adotaram para que isso acontecesse? A gente... Isso já faz 4 anos na empresa direto, né? Vai fazer 5. Vai fazer 5 agora. No primeiro ano, foi muito difícil, né? Porque a gente discutia, muitas vezes, na reunião com outras pessoas, com outros gestores. E a gente não se entendia ali, né? Então, a primeira situação foi brigar sozinho. Vamos ali, vamos alinhar antes da reunião. Fecha a porta. O que a gente fala baixinho, quer. Né? Então, isso resolveu 50% dos problemas. Maravilha. Né? E assim, a gente vem aprendendo. Né? Igual eu falei, né? Teve um momento que a gente procurou uma ajuda externa, né? A Delânia nos ajudou. E nós vamos se conhecendo cada um e vendo o papel de cada um. Ótimo. Né? Então, a gente começamos a aprender isso. E ficou mais fácil. Eu acho que é exatamente um mix, né? Porque, assim, querendo ou não, meu pai... eu não tinha prova social que dava certo tal coisa, por exemplo. Que era onde a gente tinha uma discussão. Apesar de eu saber que era para ser assim, por exemplo, né? Porque eu estudava, via outras empresas. Cara, tem que ser assim a decisão. Então, meu desafio era explicar para ele como eu cheguei nessa decisão e ele de entender que, apesar de eu não saber de nada, né? De ser novo na empresa... De ter pouca experiência, ter pouca experiência, sabia de alguma coisa que eu não sabia. E aí, nesse embate, porque eu também queria fazer do meu jeito. Não, cara, é assim que faz, vamos fazer assim amanhã. E aí ele, cara, não. Vamos lá, peraí, me explica aí, o que você quer fazer? Não, é assim. Tá, amanhã esquece. Semana que vem, a gente vai fazer 10% disso aí. Eu, cara, dá pra fazer amanhã. Eu acho que o desalinhamento tava nesse ponto, assim. Cara, dá pra fazer amanhã. E ele, não, semana que vem a gente pensa nisso. E eu, tem que fazer amanhã isso aí. E aí as discussões permeavam isso. Hoje não, hoje, como meu pai disse, tem... as pessoas, naturalmente, foi exatamente a analogia que ele falou, né? Se tu convencer o Felipe convence o Júnior fácil. Se convencer o Júnior, tu não vai conhecer tanto o Felipe. Então, assim, vai logo no Felipe, que é mais fácil, né? Dá mais certo. Mas isso foi natural, sabe, Delânia? Assim, foi algo que eu não sei explicar. Foi muito natural, realmente. Houve situações, né, que o Felipe falou assim, papai, tem que fazer isso. O ano que vem, daqui a um ano, a gente faz isso. E eu tomava a decisão, eu chegava depois de 4 meses, Felipe, tem que fazer isso. Papai, eu tô te falando para isso mesmo. Então, vamos fazer agora. Aí você estava convicto. Mas eu acho que para chegar na fase que estamos hoje, teve que passar por várias fases assim, como ele está dizendo. Óbvio. Porque foi exatamente isso. Muitas das decisões que eu falava que tinha que ser feito... Exemplo essa, por exemplo, esse ano, né? Tinha coisas no ano passado que eu falava assim, cara, a gente tem que pensar nisso aqui a longo prazo, assim, porque eu tinha essa mentalidade, ele não. E aí, quando caía no fato, ele falava, mas é por causa disso? Eu, não, cara, lembra do ano passado, que eu falei daquele ponto ali, era justamente pensando nesse ano. E é por isso que a gente tem que se precaver um ano, e é por isso que tem que fazer tal coisa antes e tal. E aí, com o passar do tempo, em algumas decisões, ele ter percebido que não que eu estava certo, porque era eu falando, mas porque tinha racional lógico. Tinha coerência naquilo. E aí ele começou a perceber em alguns momentos que eu tinha que ter a paciência de, cara, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E ele ter a sagacidade de falar assim, cara, pode ter alguma sacada legal aqui que a gente tem que fazer e eu tenho que escutar mesmo. E nessa sinergia isso foi virando aos poucos, né? Mas e os líderes perceberam?
Sim, sim. Ótimo. Hoje tem alguns que estão com a gente até hoje, né? Outros saíram, mas os que estão com a gente até hoje percebem claramente muita evolução, tanto na tratativa, quanto na melhoria, quanto na sinergia. Né? Hoje, eles mesmos falam, né, nas análises SWOT que a gente faz, por exemplo, falam assim, não, existe uma vantagem aqui nessa empresa familiar, que é a inovação, né, que é por mim, e a experiência, que é o mestre. Então, assim, esse confronto é muito importante para os próprios líderes. É rico, né? Eles mesmos falam sobre isso, né? É bem interessante. E vocês contratam as pessoas, os diretores, por exemplo, pela experiência ou pelo perfil e potencial? Sim, quem é que vai responder? Não, eu acho assim, eu tenho algumas características, né? Eu não ligo para currículo, de forma geral, né? Não é o que me faz... Que prende. Que me brilhar, não é o ponto principal. Para mim, a atitude sempre vai ganhar. Tá. Então, para mim, eu acho que numa entrevista é difícil de mensurar a atitude, por isso que eu faço muitas perguntas nada a ver, porque é aí que eu pego alguns detalhes que eu quero saber. Né? Então, no final das contas, eu acho que isso é mais importante para mim. Assim como uma experiência também vale, no sentido de ele já fez, essa pessoa está onde eu quero chegar? Já fez onde eu quero chegar? Ela entende mais do que eu de tal assunto? Eu acho que essa complementariedade aí, em qualquer área, em qualquer nível, né? Seja um assistente, um auxiliar, uma diretoria, tanto faz. Se um auxiliar consegue ter, sei lá, conseguir lançar nota e eu não tenho nem acesso ao SAP, né, o sistema, por exemplo, para mim isso é uma vantagem que ele tem ou não tem. Ou ele tem mais tempo do que eu e o custo é mais barato. E todas essas vantagens racionais eu coloco na mesa para a gente tomar a decisão numa contratação, por exemplo. Mas o perfil é um diferencial? O perfil da atitude. Eu acho que a similaridade entre valores. Vou dar um exemplo, né? O cara pode ter uma atitude incrível de, não, vamos fazer, vamos para cima, é só o começo, né, como eu falo. Porém, existe um valor muito intrínseco a nós que a gente já errou e que a gente não... que eu avalio também, que é a simplicidade. Né? Então, a gente pessoas muito simples, né? Meu pai, minha avó, todo mundo é muito simples. A gente gosta de ser assim e eu não vou mudar isso. Né? É algo que eu gosto. Então, dentro da empresa... Faz parte da natureza, né? A cultura da empresa ela é muito assim, tanto em soluções simples, porque às vezes a gente quer dar muita complexidade a algo que é simples, né? Quanto de ser simples, cara. Poder tratar como alguém, não precisa chamar de seu Felipe, de ser não sei o quê. Não, cara, tá tudo bem. Então, eu acho que muitas vezes a gente pega um perfil que tem tudo de bom, mas o cara é um pouquinho mais... o ego um pouco mais agitado, não sei o quê. E nesses detalhes, eu sempre tenho um pé atrás, porque a cultura da nossa empresa não é muito alinhada a isso, né? Eu achei interessante a pergunta da Cláudia, porque muitas vezes na empresa familiar, os gestores que estão lá no estratégico, o pai ou a mãe, às vezes contrata o executivo, o líder, muito mais para concordar com o que eles acham que é certo, ou para seguir aquele rito, para não mexer na família, e acaba perdendo uma grande oportunidade de inovar no negócio, de fazer o negócio crescer, de repente profissionalizar mais. Então, é uma pergunta super interessante, porque muitos líderes que entram na empresa familiar se frustram e saem. Porque acabam que são sufocados. Mas a gente percebe que eles estão bem no campo profissional, né? Buscando a profissionalização. Exatamente. E é o diferencial. Não, lá na o que eu acho interessante lá, pelo que você está me dizendo, é que você quer pessoas, né? Vocês querem pessoas que agreguem, né? Isso, que joguem na minha cara que eu tô errado mesmo, que falem, que... Não, Felipe, se for assim, não é para ser assim, não. Tu quer assim? Beleza, a gente pode até fazer, mas, cara, eu discordo completamente, já tô assinado aqui, dizendo que eu discordo da decisão. Eu gosto de pessoas assim porque eu sou assim. Então, se eu vejo uma coisa errada, seja meu pai falando, minha mãe, ou seja lá quem for, cara, eu acho que tá errado isso aqui. Eu não vou deixar de falar, entendeu? Então, a gente gosta de trabalhar com pessoas que tenham esse mesmo perfil, né? De se posicionar, de fato, na empresa e ter atitude. Né? Chegar e falar assim, cara, eu acredito que isso aqui tá errado, apesar de eu estar completamente equivocado com base nos dados, ou os dados estejam errados, enfim. Eu acho assim, esse assunto... Vocês precisam voltar. Tá certo? Acho. Mas assim, eu queria só fazer... Dá tempo? É porque o César mandando a gente. Ele está aqui nos bastidores. A pessoa, quem vai assistir o podcast não está vendo o César, mas ele está fazendo assim, ele está muito presente. Ele está fazendo assim para mim, ó. Ele está tipo assim, Delânia, pronto, acabou. Encerra. Mas assim, lógico que não existe uma receita de bolo, como a gente falou no início, mas existe a experiência de vocês, o exemplo exitoso de vocês, toda essa construção, né, que foi feita para que vocês chegassem onde vocês chegaram. Se vocês tivessem que elencar assim, alguns elementos chaves que ajudariam nessa construção aí,
para esse sucesso, né? Ou seja, 2 gerações, uma sucessão em andamento e essa sincronia que existe entre vocês. O que é que vocês diriam para as pessoas que estão assistindo, de repente, que são... trabalham como líderes numa empresa familiar ou estão em processo de sucessão? Quais seriam esses elementos que não podem faltar para ter sincronismo, para ter essa harmonia, esse foco no resultado? O que é que vocês diriam? Quer começar, Fábio? Nós temos nossos valores, né? E os valores estão muito importantes. Nós temos valores como empatia, respeito, integridade, né? Foco no cliente. E é isso que move no dia a dia as nossas decisões. Perfeito. Então, não tem aquela coisa regra, mas existe o bem-estar, né? Um ambiente de trabalho muito tranquilo e foco no resultado também precisa ter. Então, a gente tem feito isso, né? De maneira que isso que tem norteado a Frost, né? O grupo está crescendo e isso tem dado muito certo para a gente. Bacana. Eu vou falar um ponto que é a frase que eu mais falo lá na empresa e eu vou explicar da onde que vem, né? Que é só o começo. Eu sempre falo que é só o começo, aí as pessoas esperam que um dia eu fale que é o fim do começo. Que agora estão chegando no meio. Eu só falo que é só o começo, né? Mas de onde que vem isso, né? Além de várias pessoas falarem isso, né? Mas eu tive uma sacada um dia de que eu sou muito positivo, né? Assim, o empreendedor tem que ser muito positivo, assim, tem que acreditar que vai dar certo, né? Ele não vê o futuro. Exatamente. Né? E nesse contexto, acreditar que é só o começo, se você seja lá a sua idade, você acha que não está no começo, é porque você acha que o futuro vai ser ruim. Ou vai ser pior do que o passado. Né? Então, quando eu falo que é só o começo, não é porque a gente está só no começo de fato, só por isso. É porque a gente anseia por um futuro sempre melhor. Né? Então, isso não só na empresa, quanto crescimento, quanto profissional, mas eu acredito muito que esse jargão, né, essa situação que a gente comenta em reunião, em decisões e tal, às vezes a gente brinca, né, na empresa, o cara fala: nossa, Felipe, mas isso aqui, cara, isso aqui não sei o que e tal. Cara, eu fiz, é só o começo, cara. Eu falo isso direto e ainda não entendeu, né? Eu fico zoando, né? E assim, e vem muito disso, de acreditar que o futuro tem que ser melhor, porque eu acredito que vai ser. Vai ser mais próximo, não só para a empresa, mas no contexto geral, na situação Brasil, situação mundo, situação de guerra. Se a gente não acreditar que é só o começo, a gente não acredita que vai ser melhor. E eu acredito que sempre vai ser melhor. E eu acho que é muito importante isso como mentalidade dentro da empresa, porque no final das contas a gente está com vidas, está com pessoas ali que, se elas não acreditarem, social, né? Exatamente, se elas não acreditarem que aquela empresa pode ser só o começo para a vida delas, ou que o filho dela que nasceu agora não imagina que um dia vai estar, estudando na faculdade, ou que ela não consegue imaginar que ele pode estudar numa escola particular, ou seja lá qual for o sonho dessa pessoa, se ela não acreditar que é o começo, ela já passou pela melhor fase da vida dela. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que talvez sim chegue um dia que eu fale assim: não, galera, chegamos no fim do começo. Oh, meu Deus. Vamos começar de novo, né? Exatamente. Eu vou dizer quando. Eu não sei quando é essa data, não sei se algum dia vai chegar realmente, mas eu acredito muito nesse viés assim, que guia algumas decisões e passa por meio da cultura da empresa mesmo, entendeu? Acho que é isso. Bacana. Eu estou encantada, né? Não, assim... eu acho que está sendo fantástico e, como Delânia falou, eu gostaria realmente que a gente tivesse uma segunda oportunidade, uma terceira. É só o começo. Só o começo. Gostei disso aí, vamos, né? Poxa, vamos investir nisso daqui, porque está sendo muito rico. Muito. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo, elas vão realmente se identificar com muitas coisas, principalmente certeza. Com você, pela sua jovem liderança e você com a sua experiência, que eu acho que é riquíssimo nesse sentido, falando dos líderes e falando do estilo de liderança de vocês, é um diferencial. E a gente só tem a agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando. Está sendo riquíssimo para nós, né? Muito. Eu acho que assim está sendo um diferencial. Uma história e a gente fantástica. Está encantado com vocês. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu me encanto todos os dias. Que bom. Obrigada, mas, gente. assim, que froche. Que froche, tá. Tá bom, então desculpa, que froche, gente. Obrigada, Júnior, Felipe. Obrigado, Delânia, Cláudio, foi um prazer. Obrigado, Espero que a gente possa ter agregado de alguma forma aí para os ouvintes. Demais. Pode ter certeza. E aproveito para desejar um excelente final de ano, um Feliz Natal, um 2024 que está só começando, tipo assim, com muitas realizações, muita prosperidade, que é isso que a gente espera, né? Muito otimismo, muita positividade. Amém.
Muito obrigado. O Natal tem que ser de luz, né? Uhum. E tem que gerar felicidade. Exatamente. Felicidade está sendo estudado hoje como uma ciência, né? Para observar o que é que nos faz feliz, o que é que nos torna pessoas felizes. E eu acredito que esse fim de ano, a época que a gente se encontra, é um momento realmente da busca pela felicidade. Então, que vocês, que Frost, sejam extremamente felizes e que façam toda essa multidão que vocês têm lá dentro felizes. Que isso é o mais importante. Sim, seja. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. E assim, também estou aprendendo muito, né? Até de conversar situações do nosso dia a dia, né? Porque a gente vai fazendo, mas não vai analisando o que faz, né? Então, a gente falamos bastante coisa aqui. Não falamos tudo, mas daquilo que... Deixa para a próxima. Pois é, guarda para o outro episódio. Então, pronto. Obrigada, Muito Virgínia. obrigado. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada.